Graças, pais amados, vocês podem sentar. Eu queria a ajuda de vocês, ministros. Vocês procurassem cada uma dessas pessoas que estão sós no templo hoje e sentassem ao lado deles. Eu creio que vocês não estão sós. Você poderia glorificar, você não está só. Mas hoje você vai ter uma companhia aí do teu lado, especial. E nós vamos trazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Olha lá, Gênesis 1, verso 1, e depois Apocalipse 22. Alguns meses atrás eu trazia uma reflexão próxima a essa, e Deus propôs em meu coração para que eu trouxesse mais uma vez essa reflexão e pudesse alcançar a sua vida. Quem crê aqui que Deus é um Deus de resposta? Parece que a igreja toda não crê, eu vou perguntar de novo. Quem crê aqui que Deus é um Deus de resposta? Glória a Deus. Deus é um Deus de respostas. Eu acredito sim que dentre as respostas de Deus, o silêncio dele talvez seja uma das maiores respostas. Mas eu acredito ainda mais que Deus fala. Deus diz. Deus conversa. Afinal, conversa não tem apenas um interlocutor. É preciso ter pelo menos duas pessoas. E tenha a absoluta certeza, amados irmãos que estão em casa, amados irmãos que estão na igreja, que Deus tem muito desejo de falar com você. Diga amém. Seja através da sua palavra, seja no íntimo do seu coração, mas há um desejo enorme no coração de Deus para que Ele ouça você também. Por isso, nessa manhã eu já começo te perguntando: você tem falado com o teu Deus? E muitas vezes o nosso silêncio também fala fortemente ao coração de Deus. Às vezes é um silêncio de rebeldia. E eu não vou falar mais com esse camarada não está dando certo. Das últimas vezes que eu falei, parece que ele não me ouviu, não me atendeu. E quem disse que Deus é um gênio da lâmpada para atender os seus caprichos? Deus é Deus, e o melhor para a sua vida está guardado por Ele. Às vezes nos silenciamos porque estamos constrangidos pelo nosso pecado. Às vezes nos silenciamos porque estamos com vergonha do que cometemos, do erro que fizemos. Mas eu quero te falar que ainda que faltem as palavras do teu coração, o teu Deus é especialista em traduzir batidas do coração. Ele consegue entender, sonda e conhece os nossos corações. Antes de entrar na palavra, Deus ministrou fortemente através dos 3 louvores que foram entoados hoje, meu irmão. E os 3 falavam de uma única temática chamada amor. No primeiro deles falava que o amor de Deus nos persegue. Meu Deus, que coisa incrível. Ainda que eu me esconda no mais profundo mar, ou no vale mais profundo, o amor de Deus nos persegue. Ele vai atrás de nós. E de maneira muito categórica a irmã cantava: tu me amas, eu sei que tu me amas. Que amor maravilhoso a gente ter a consciência que Deus nos ama. E por fim, todo desejo é satisfeito em seu amor. O que nós desejamos, Deus tem para cumprir. E é no amor dele que ele cumpre. E agora nós vamos para a palavra em Gênesis 1, versículo 1. E depois Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A igreja pode repetir junto comigo esse versículo? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora pula lá para Apocalipse, dá um salto temporal, histórico, e pula lá para Apocalipse 22,
os últimos 2 versículos da Bíblia. Versículos 21 e 22. 20 e 21, perdão. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma: com toda a certeza, venho rapidamente. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Quem está afirmando, não está soltando palavras ao vento. Ele está dizendo, com certeza se cumprirá. O Senhor voltará rapidamente. Meus amados, é tempo de, como diriam nossos irmãos da Assembleia, juntar os pés. É tempo de buscar mais o Senhor. Porque se nós partirmos da premissa de que quem está falando é o próprio detentor, é a própria verdade, ele vai voltar muito rapidamente. Alguns de nós, possivelmente, veremos Jesus raiar das nuvens. Você não entendeu a profundidade disso, não? Alguns de nós, provavelmente, veremos Jesus raiar a aurora e buscar a sua igreja. Eu quero muito viver isso. Deus sabe o desejo do meu coração de viver isso. Mas pode ser que em algum de nós não seja dessa forma que nós o encontraremos. O resultado final será o mesmo. Mas alguns de nós morreremos. E da mesma forma, nós encontraremos esse Jesus. De uma forma ou de outra, o teu futuro está garantido. Bata no teu peito e diga assim: o meu futuro é o céu. Glorifique ao Senhor. Aleluias. Como eu dizia há uns tempos atrás, eu trazia essa palavra. E hoje talvez eu traga algumas perspectivas diferentes. Mas o tema da palavra de hoje é sobre perguntas e respostas. Perguntas difíceis, respostas em Deus. Você pode dizer isso comigo? Perguntas difíceis, respostas em Deus. O ser humano é um ser que Deus não fez como robôs, e glória a Deus por isso. Lá na escola que eu trabalho tem robótica. Robótica está na moda, né? Robótica, a escola que não tem robótica, o negócio está sério. Aí o professor pega um computador, coloca toda a programação, insere um cabo no robozinho e tudo que ele colocou lá como programação o robô faz. Se ele botar o robô para subir uma rampa, o robô vai subir a rampa. Se ele botar o robô, já vi o robô resgatando umas bolinhas como se fosse um local onde está havendo algum desastre e levando para um lugar específico, o robô faz isso. Deus não fez robôs, mas Ele colocou em nós, não através de um cabo USB, HDMI, VGA, uma outra coisa, uma conexão muito mais profunda, que é a conexão dos relacionamentos, que é a conexão do amor, que foi cantado nessa manhã. E por nos amar, Ele colocou em nós uma essência, e a nossa essência é uma essência de filhos. Você pode dizer amém? Ele é pai, nós somos os filhos, e essa conexão, às vezes, o Wi-Fi dá um bug, e a gente esquece que é filho. Mas a vontade do nosso Deus é que nós estejamos a todo momento conectados com Ele. E tem hora que nessa conexão a gente pergunta a Ele, Lamartine. Tem hora que a gente vai além da pergunta. A gente questiona Ele. Entendeu que questionar e perguntar tem pesos diferentes? Tem hora que a gente interpela Ele. Ei, Deus, espera aí. Que história é essa? Tem hora que a gente duvida dele.
Tem hora que a gente, e eu rogo ao Senhor que isso nunca aconteça com você, isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas graças a Deus eu tenho me policiado. Blasfema contra Ele. Mas o desejo dele é que a gente rasgue o nosso coração na presença dele. E diga o que realmente está sentindo. Ontem eu tinha programado, passei o dia na escola, não pude acompanhar a ação social. Saí da escola quase 6 horas da noite. E eu fiz um planejamento, Lamartine. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. E quando chegar a hora de ir embora, independente da hora de ir embora, eu vou orar ao Senhor aqui neste lugar. Aí aconteceu um estresse. E eu disse, eu não vou ser hipócrita. Eu não estou em condições de orar. E eu não orei. Fui-me embora para casa com a cara desse tamanho, porque eu não cumpri aquilo que eu havia planejado. Só que como muitas vezes eu já falei aqui, oração, parece que essa palavra não tem um peso muito grande. Só que se a gente troca a oração pelo verdadeiro significado dela, falar com Deus, aí ela vai ter um peso maior. Eu rejeitei falar com Deus. Que peso, né? Oração parece que é uma palavra meio sem peso. Eu rejeitei falar com Deus. Deus sabe o quanto eu fiquei amargurado. Passei o restante da noite amargurado. Estava sorrindo ontem aqui no aniversário do pastor, porque maravilha, bênção. E comida me faz sorrir. Comida lhe faz sorrir, bênção. Mas Deus sabe o que a gente está sentindo. Deus sabe quando a gente está agindo genuinamente, verdadeiramente, hipocritamente. Ele sabe. Ele sonda e conhece os nossos pensamentos. E por que não Ele sondaria as nossas perguntas, nossas dúvidas, nossos questionamentos? O homem, por não ter sido feito robô, ele é dotado de perguntas e questionamentos. E essas perguntas e questionamentos não começaram hoje, aqui e agora. Desde a antiguidade o homem se pergunta sobre tudo. Principalmente perguntas que são mais capciosas, perguntas que são mais cabulosas. Que perguntas são essas? Talvez você já se fez. De onde viemos? Repita isso comigo. De onde viemos? Pergunta mais forte. De onde viemos? Quem somos? Por que existimos? Para onde nós vamos? E se nós estamos sozinhos nesse universo? Repita isso. Estamos sozinhos? Eu pedi para vocês que, ministros de louvor, que sentassem lado a lado de alguém que estivesse só. Se ainda tem alguém só, se puder juntar com alguém, isso vai ser importante lá para o final da palavra. E eu já dou um spoiler da palavra. Você não está só. Vou repetir para você. Você não está só. Mesmo que a jornada demonstre que fisicamente não tem ninguém ao teu lado, existe um Deus que está a todo momento com você. Você não está só. Diga para quem está ao teu lado, você não está só. Vamos começar a responder essas perguntas? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vê que coisa maravilhosa. Vai pegando aí. Deus cria duas coisas incríveis. Os céus e a terra são incríveis, mas não são essas duas coisas que eu estou falando. Os céus e a terra são o espaço, é o lugar. A outra coisa que Deus cria é o princípio. Deus cria o tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não existia início. Para Deus não existe início, meio ou fim. Para nós, réis mortais, existem início, meio e fim. Só que o nosso fim, na realidade, produzirá um início eterno. Você entendeu isso? Quando essa carne aqui chegar ao fim,
vai ser o início da eternidade. Não, o pessoal hoje está devagar. Quando você morrer, na realidade a vida começa. É assim. Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Morrer é ganho. É Paulo quem está falando isso. Aí Deus cria os céus e a terra, o espaço. Deus cria o tempo. Professor, pastor Leandro é físico. Poderia falar sobre tempo e espaço muito melhor do que eu, que sou um historiador. A única coisa de número que eu entendo são datas. 7 de setembro, 20 de novembro, 15 de novembro. E olha que eu nem cobro isso em prova, porque eu acho de uma imbecilidade. Menino, diga quando foi a independência do Brasil. Se ele entender qual o contexto da independência, para mim ele vai ter aprendido muito mais. Mas números é com esse cabo aí. A cabeça dele não foi por acaso. É para caber muito número. E claro que o tempo e espaço vai ter alguns cálculos. As condições necessárias para a existência estão postas. O tempo e o espaço. Só que Deus não faz as coisas de maneira aleatória. Deus não pega as coisas e sai jogando. Ele vai fazendo as coisas de maneira muito organizada. Entenda bem, sobre a sua vida não vai acontecer nada aleatório. O que vai acontecer sobre você é de maneira planejada e organizada por Deus. Aí Deus cria os céus e a terra, primeiro dia, e viu Deus que era bom. No segundo dia, Deus cria o firmamento e separa as águas da terra, e viu Deus que era bom. E a criação vai se seguindo, cria as plantas, a biosfera, todas as condições atmosféricas para a existência da vida, os animais, a flora, a fauna, tudo se cria até o quinto dia. E aí chega o momento da cereja do bolo. Olha para a cereja do bolo que está do teu lado aí. A cereja do bolo. Tu está pensando que tu é pouca coisa, meu irmão? E tem umas lapas de cereja grande, viu? Eu sou a amora do bolo. Presbítero Cleiton, a melancia do bolo. Mas, gente, isso não é gordofobia, eu estou brincando, eu tenho liberdade para isso com ele. Rodrigo, meu amado, a uva pretinha do bolo, bonito. Muito bom, ele, Maurício, bonitos, muito bem. A cereja da criação, o ápice da criação, aquele com quem Deus iria se relacionar. E Deus sabia que em algum momento iria lhe perguntar: você e eu, criados em Adão, criados em Eva. Olha o que está escrito lá em Gênesis 1:27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Diferentemente de todas as outras coisas que foram criadas, eu e você fomos criados já de maneira especial. A imagem e semelhança de Deus. Isso é muito profundo, meu irmão. Isso é muito grandioso. Isso é motivo para a gente glorificar o resto da nossa vida. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nos manifestamos em corpo, alma e em espírito. Imagem e semelhança de Deus. Que coisa magnífica. E Ele não cria de todo jeito. Ele cria a partir de uma coisa que já existia. Para criar todas as coisas, Deus usou apenas a sua voz. Porque a voz de Deus é capaz de produzir coisas e sonhos. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Se você nunca ouviu, ore comigo pedindo para que Deus sensibilize os seus ouvidos espirituais. E se você ainda assim não ouvir audivelmente, eu já ouvi a voz de Deus claramente. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já ouviram.
Bruno. E geralmente quando ele vai falar é porque eu vou aprontar alguma coisa. Ele parece a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cris. Bruno. Mas se você não ouvir audivelmente, pega a tua Bíblia aí, irmão. Pega a tua Bíblia aí, ó. Aqui é a voz de Deus. Olha aqui a voz de Deus. Você está querendo mais o que? Leia. Ele está falando com você. E a voz dele é capaz de criar todas as coisas, mas o homem não foi só através da voz. Ele pega uma coisa que já existia e leia comigo. Gênesis 2. Abra aí sua Bíblia, meu irmão. Abra aí. Você vai ver que o homem foi criado do barro, sim. Mas antes de criar o barro, ele vai criar outra coisa. Versículo 4. Gênesis 2, 4. Essa é a história do início da humanidade. No tempo em que o Deus criou os céus e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto. Brotar é alguém plantar. Claro que já existia toda a vegetação natural que Deus havia criado sobre a terra. E nenhuma erva do campo tinha crescido, dada essa plantação dos campos, tinha ainda crescido. Porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. E não havia homem para cultivar o solo. Olha, a planta que está aí é atrelada ao cultivo do homem. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Pastor, o senhor foi criado em usina de cana, não é isso? Geralmente aquele solo é um solo massapê, não é isso? É o solo apropriado, é a argila apropriada para o crescimento da cana. Se a terra fosse seca, não crescia cana. Mas aquela terra não tem apenas terra e nutrientes, ela tem água. Para criar a argila, Deus precisou fazer com que brotasse água. Vê só, isso é incrível. Deus fará brotar de onde a gente menos espera a nossa esperança de crescimento. Qual é o normal para se fazer crescer algo? Chuva vindo do alto. Deus inverte a lógica e faz água brotar do fundo da terra para fazer você e eu crescer. A argila está pronta, porque não tinha argila, e agora sim ele vai amoldar o homem. Gênesis 2, 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, diferente de todos os outros seres e coisas que existem, que Deus fez através da sua palavra. Eu e você, Ele moldou, Ele pegou na mão. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já sabia a sua forma, Ele já sabia o seu conteúdo, Ele já sabia a sua essência. E eu tenho que repetir para você, a sua essência é uma essência de filho. E não apenas fez com a palavra, não apenas tocou com as mãos, Ele soprou o fôlego de vida sobre cada um de nós. A palavra de Deus nos afirma que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e elas não têm fim, novas são a cada manhã. Eu imagino que misericórdia seja parecido com o ar que nós respiramos. E toda vez que de manhã cedo, às 6 horas da manhã, eu dou aquela última respirada antes de abrir os olhos, é Deus me dando um recado: elas se renovaram sobre você. Elas se renovaram sobre você hoje? Você pode dizer amém? Se você está aqui, se renovou. Se você está aqui, essa misericórdia se renovou. Mas vai chegar um dia
que chegará um sentimento maior do que a misericórdia, que fará com que a misericórdia não seja nem mais necessária, que é o sentimento pleno do amor. Aí a gente não vai abrir os nossos olhinhos nesse dia, a gente vai permanecer com o olhinho fechado, só que estaremos nos céus de glória juntamente com o nosso Deus, e você estará junto comigo, você estará juntamente com os apóstolos, juntamente com Jesus. É essa a grandiosidade de Deus, e a partir dessa grandiosidade que é capaz de criar todas as coisas, Deus é conhecedor de todas as coisas, que nós podemos afirmar categoricamente que Ele tem respostas para as nossas dúvidas, que Ele tem respostas para as nossas perguntas, que Ele tem respostas para os nossos questionamentos. E o primeiro grande questionamento que nós temos é: de onde nós viemos? Diga comigo, de onde nós viemos? O irmão Patrick vai dizer: eu vim da Miroeira. Hoje você veio da Miroeira, meu irmão, isso aí. Mas antes você veio de onde? Do Rio de Janeiro, né? É isso? Esse sotaque cabuloso do carioca. Pensa no sotaque cabuloso. E a outra pegou junto, não foi? Que esse sotaque passa por osmose, não sei como é isso não, né? É isso. Mas não é isso, eu não estou perguntando qual o seu endereço, de onde você veio. Você veio de Maranguape, para mim pouco importa de onde você veio. Só importa se você disser: ó, o pastor está convidado para o almoço, que é lá em Maranguape. Diga amém. Nessa hora o amém é bem fraco. O irmão não vai se comprometer assim, né? De onde você veio? De onde surgiu tudo isso? A resposta eu vou dar, e você vai ter que glorificar. Você veio de Deus. Você veio do Criador de todas as coisas. Isso é muito profundo, irmão. Tem gente que não sabe para onde está indo. Sabe por quê? Porque não sabe a sua origem. E eu só sei para onde eu vou, e eu só sei onde eu vou chegar, se eu souber de onde eu vim. Se eu tiver bem claramente uma rota tracejada de início e de chegada. Pode até ser que eu dê algumas paradas no caminho para reabastecer, para me fortalecer, mas sabendo de onde eu parti, eu sei onde eu vou chegar. Você partiu de Deus, você chegará em Deus. E na jornada, você não estará abandonado por Deus. Ele estará centímetro por centímetro, quilômetro por quilômetro, lado a lado com você. Porque quando você saiu dele, ele não saiu de você. Ele permanece com você. Ele fica ao teu lado. Ele cria todas as coisas, todo o cenário para permanecer lado a lado de nós, lado a lado de cada um de nós. Você veio dos sonhos de Deus. Tem gente que acha que Deus, antes de criar todo o universo, estava entediado. Rapaz, não tem nada para fazer, não tem um Big Brother para assistir. Eu vou criar os homens para ver se dá alguma coisa aí. Não. Deus é completo em si mesmo. Ele não precisava. E aí é que está a beleza da coisa. Ele não precisava de mim e de você. Mas ainda assim, para demonstrar a sua grandiosidade e o seu amor, Ele te criou. Você é a prova do amor de Deus. Você é a prova da existência de Deus. Os filósofos tentam dizer que Deus não existe, alguns deles pelo menos. Ou que na realidade Deus é uma criação do homem. Só que se um ateu estiver correto, vamos supor que um ateu esteja correto e Deus não existe. Para onde o ateu vai?
Vocês acham que ele vai para onde? Segundo eles, para o nada. Porque não existe nada além da morte. Para onde eu vou que acredito em Deus, se Deus não existe? Vou para o nada também. Se Deus não existe, eu não vou para canto nenhum. Mas suponha, e isso não é uma suposição, é uma verdade, que Deus existe. Para onde você vai? Eu vou para os céus de glória. Quem vai juntamente comigo? Glória a Deus, você vai juntamente com o teu Deus. Para onde o ateu vai? Eita, agora pegou. Se eu, Eric, Gilson, a pastora Cléo, o pastor Leandro, estivermos certos, vai ter um bocado de gente pegando tobogã para o andar de baixo. Diga misericórdia. Deus não te fez para caminhar sozinho. Vamos saquear o inferno juntamente comigo? Chama teu irmão, faz esse convite para ele. Vamos junto, irmão. Fala mais forte, vamos junto, irmão. Saquear o inferno e povoar os céus. Diga assim para ele, lá é nossa origem e lá é nosso destino. Você pode glorificar o Senhor? Você não vai só. Você vai acompanhado de uma carrada de Crystal Tamers. E vai entrar mais Crystal Tamers por esses dias aqui. Inventei esse negócio agora, né? É o, sei lá, o pessoal chama de assembleano. Batista, Crystal Tamer é o quê? Crystal Tamers. Vai pegar esse negócio aí, viu? Mas você vai ao lado também de um bocado de assembleano, dê glória a Deus. Porque o Deus dele é o teu Deus também. Você vai ao lado de um monte de presbiteriano, que o teu Deus é o Deus dele também. A tua origem é a mesma origem dele. E a gente vai junto para os céus de glória, adorando o nosso Deus. Que maravilha. A nossa origem está em Deus. A resposta sobre de onde você veio é Deus. Ele te criou e te colocou em uma condição diferenciada. Já pensasse se Deus coloca o homem sem toda aquela atmosfera? Sem a flora, sem a fauna, sem a biosfera, sem a condição apropriada? Deus nos colocou no local apropriado para nós. Ei, Deus te trouxe até essa igreja, é o local apropriado para você. Deus te colocou nessa família, é o local apropriado para você crescer. Ah, mas a minha família não me valoriza, a minha família não me quer bem. É o local onde Deus te plantou e Ele vai te honrar. E a partir da existência, e ainda te deu fôlego de vida, cria a partir da existência e também cria a partir do que ainda não existe. Veja, a argila não existia e Ele vai lá, cria a argila para poder te criar. Derrama o fôlego de vida sobre nós, para que a gente possa entender que nós viemos dele. Primeira resposta, de onde viemos? Cadê a igreja? De onde viemos? De Deus. Segunda pergunta, quem nós somos? Quem sou eu? Quem é você? Aí você pode dar aquela mesma pergunta genérica. Eu sou Bruno Luiz da Silva Catunda, com esse nome tenebroso mesmo. Moro em tal lugar, filho de fulano, ciclano. Não. Não é esse quem é você que a gente está querendo saber, não. Não é quem é você para o que os outros pensam que a gente quer saber, não. Quem é você para Deus? Você já se perguntou isso? Deus, quem sou eu para ti? O que é que o Senhor pensa de mim? Vamos lá para algumas respostas. Topa, Alex? Segura que as respostas são um pouquinho pesadas, tá? Salmo 139, versículo 13 e 15. Nós somos criados por Deus, diga amém. Somos criaturas de Deus. Mas Deus vai além. Ele não quer só criaturas. Ele não quer robôs. Olha o que Ele quer. Gênesis 1, 27.
criados à imagem e semelhança de Deus. Diga amém. Você é criatura, só que não é qualquer criatura, é uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Isso é o que Deus pensa sobre você. 2 Coríntios 5,17. Você não é só criatura, nem só uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque ser apenas criatura não basta para Deus. Agora, ser nova criatura é outra história, é profundidade. Eu queria que você fosse dando um amém mais alto na medida que eu fosse falando o que você verdadeiramente é. 1 de João 3, 1 e 2. Você é filho e herdeiro de Deus. Tu está pensando que tu é pouca coisa, irmão? Você é filho e herdeiro do Senhor. Só é herdeiro quem está no testamento. E o testamento do nosso Deus foi escrito com tinta de sangue. Ninguém pode apagar. Ah, mas meu pai não tem nem nada. Meu pai, biologicamente falando, minha mãe, biologicamente falando, para deixar de herança para mim, eles vão partir. Tu já está pensando nisso, né, meu irmão? Deixa de tuas histórias. Eles vão partir, não vão deixar nada para mim. Jesus partiu e deixou algo precioso para você, os céus de glória onde você vai morar. Não importa se eu vou ter ou não coisas materiais nessa terra, isso é irrelevante comparado à grandiosidade e à glória que em nós será manifestada. E eu não estou fazendo apologia à pobreza. Você tem que se planejar, se organizar, deixar para os seus filhos um belo testamento, uma bela casa, um carro maravilhoso. Você vai deixar a sua casa em Itamaracá, diga amém. Mas antes disso você vai curtir bem muito. Você vai deixar a sua casa em Gravatá, diga amém. Os irmãos agora dizem um amém mais forte, né? Vai deixar a sua casa lá em Gramado. Olha, chega, estrondou aqui, quase que Josué aparece a derrubar as muralhas de Jericó. Sua casa em Orlando, na Flórida. Eita Jesus, olha o povo que quer ir para Orlando mesmo. Orlando é o cara da coxinha lá em Jardim Paulista. Seu Orlando. Sim, você tem que se planejar, se organizar. Mas as coisas espirituais são muito mais importantes que as materiais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você é filho e herdeiro de Deus. Tem uma coisa que Deus acha de nós, que eu acho espetacular. É o que está escrito em Êxodo 19. Nós somos tesouro particular de Deus. Diga para quem está do seu lado: você não é Kiko, mas é um tesouro. Meu tesouro. Você é um tesouro particular do Senhor. E o que é que alguém faz com o tesouro quando o tem? Pelo menos se piratas do Caribe estiverem corretos, eles vão lá e enterram. Deus pegou esse tesouro e disse: brilhem para que o mundo veja a minha vida em vocês. Ele não pega esse tesouro e enterra. O desejo de Deus é que esse tesouro resplandeça. Que bela afirmativa de que nós somos. Gálatas 5, versículo 1. Deus acha que nós, diz que nós somos livres. Você deveria glorificar. Você é livre. O mundo tenta te aprisionar. As pessoas tentam te aprisionar. O diabo e o pecado tentam te aprisionar. Deus te faz, mas não te amarra do lado dele. Ele diz: você é livre. Eu quero que me adore, mas com a liberdade que eu lhe dei.
de todo o seu coração, com a sua alma e seu entendimento. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Meu irmão, isso é motivo maravilhoso. Um dia nós iremos sim para a pátria celestial. Mas enquanto essa pátria não chega para nós, nós somos a pátria de Deus. Templo e morada do seu Espírito. Você sabe o que é um corpo corruptível, falho, mortal, fétido? E se eu continuar aqui, vão ser vários predicados negativos. Ainda assim, Deus fazer morada é você. Ele faz de você o seu lar, a sua casa, a sua residência. E conforme está escrito na parábola, Ele limpa a casa, bota a candeia no lugar mais alto da casa, para que a casa que antes tinha trevas possa brilhar cheia de luz. Diga para quem está do seu lado: você é casa de Deus. Qual é o lema da nossa igreja, amados? Em cada lar, diga de novo, em cada lar, um altar. Você é um altar. Você é o lar. Este lugar é altar. Este lugar é altar. Tua casa é o lar. Tua casa é altar. Teu trabalho é o lar. Teu trabalho é o lar e o altar de Deus. Onde você chega, você é casa, templo, morada do Espírito Santo. Rodrigo, eu vou falar, tu está na Heineken, mas tu é altar de Deus lá dentro. Ah, mas é cervejaria. Ele é altar, e quem abriu a porta foi Deus. Tu está onde tu estiver, tu é altar do Senhor. Sabe o que você é também? João 15, 15. Eu acho esse o mais bonitinho. Amigo de Deus. Cadê os amigos de Deus aqui? Amiguinho de Deus. O que é que amigo faz? Conversa. O que é que amigo faz? Se diverte. O que é que amigo faz? Bem um ao outro. O que é que amigo não faz? Puxar o tapete do outro. Deus é teu amigo, Ele não vai puxar teu tapete. O que é que amigo não faz? Furar o olho do outro. Deus não vai furar teu olho, a não ser que tu seja Sansão. Sansão terminou meio cego ali da história. Não, você não é. Você não é nazireu, não tem um cabelo grande, nada disso. Você, 1 de Pedro 2, 5 e 9. Isso aqui é maravilhoso. É sacerdote real. Na antiguidade precisava de um sacerdote. O pastor pregou esses dias e a pedra de ônix ficava no peitoral do sacerdote. Era um monte de indumentária. E se o cara, para você ter uma ideia, para entrar no Santo dos Santos, se o sacerdote tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. Ele tinha que entrar amarrado com uma corda, porque se ele tivesse em pecado, puxava a corda e o bichinho vinha morto, duro. Aí Jesus veio através da graça e diz assim: eu não preciso mais desses rituais. Eu tenho um sacerdote em cada lar. Eu tenho um sacerdote em cada igreja. Eu tenho um sacerdote em cada lugar. Você não é qualquer sacerdote. Você é sacerdote e faz parte da realeza. Sacerdote real. Diga comigo: Jesus é o Rei dos Reis. E se eu sou filho dele, eu sou príncipe do Senhor. Ou princesa do Senhor. Sacerdote real. Veja só. Criaturas, imagem e semelhança, nova criatura, filhos e herdeiros, tesouro particular de Deus, livres, templo do Espírito Santo, amigos de Deus, sacerdote real. Tu é pouca coisa, é? Uma vez eu vi um fusquinha passando na rua, velho Lamartine, bichinho,
e o vidro atrás, escrito: sou filho de Deus e irmão de Jesus. É pouca coisa, é? Aí eu, que bicho ousado, num fusquinha todo arrebentado, feioso, enferrujado, provavelmente com a gasolina comendo tudo ali dentro já, porque um Fusca no mínimo é década de 80. E ele com a ideia de que ele é filho de Deus e irmão de Jesus. Que coisa maravilhosa. Sabe quem é o Fusquinha? Olha para quem está do teu lado aí, ó. Diga: você é um Fusquinha, filho de Deus, e Jesus está contigo. Glorifica ao Senhor. Meu irmão, você não é pouca coisa. Você é muito importante para Deus. Primeira pergunta: de onde viemos? De onde viemos? Quem somos? Somos tudo isso que nós falamos. Terceira pergunta que a humanidade faz é: sim, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade. Mas por que eu existo? Quem já se perguntou isso aqui? Por que eu existo? Só eu e o irmão ali, não foi? Eu já me perguntei várias vezes. Deus, não estou entendendo não. Eu não estou entendendo mesmo porque eu existo. Porque, assim, botar na balança vai ser pesado, beleza. Mas qual o propósito? O porquê existe tem a ver com um propósito. E basicamente, você existe por um único motivo. Estava seu pai e sua mãe, não tente mentalizar essa cena, se amando. E seu pai despejou bilhões de espermatozoides na sua mamãe. Bilhões. Aí estava lá, cada um daqueles com um DNA semelhante, mas se fosse outro, teria características. Você tem um irmão gêmeo, né, Lama? Vocês são diferentes? Vocês são semelhantes, fisicamente. Mas a impressão digital de vocês é a mesma? Se fizer besteira, a gente sabe quem fez. Ou foi Lama ou foi o irmão. Porque até nos gêmeos é diferente. Imagine naqueles outros bilhões ali. A cor do olho seria diferente. A ponta da orelha seria diferente. A minha eu queria que tivesse sido. A capacidade de engordar seria diferente. Eu também queria que tivesse sido. O cabelo seria diferente. Eu também queria que tivesse sido. Mas Deus foi quem quis. Dos bilhões, das bilhões de possibilidades de existência, quem existiu foi você. E você tem um pra quê. E você tem um porquê de existir. Sua existência é por um único motivo: glorificar o nome do Senhor. Você existe apenas para isso. Mas eu acho que eu existo para outras coisas. Sim, mas todas essas coisas são com um único propósito: glorificar o nome do Senhor. Apocalipse 4:11. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Olha que coisa maravilhosa do porquê você existe. Você existe porque você foi escolhido de Deus. Não foi o acaso que fez aquele espermatozoide específico fecundar aquele óvulo. Foi obra do Senhor. Você não é obra do acaso. E quem não é obra do acaso tem um porquê de existir. E o porquê que você existe? Para glorificar o nome do Senhor. O Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Tu formastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Graças eu te dou pela maneira extraordinária a qual fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. A minha alma sabe bem, meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. A mesma profundeza da terra que fez brotar a água. Que coisa incrível, né? Teus olhos viam o meu embrião, e eu em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Você existe somente para glorificar a Deus. Fala para quem está ao teu lado. Você só existe com um propósito: glorificar o Senhor. Aí você pode fazer isso agora? Só isso. Você existe só para isso. É no trabalho, diga comigo, glorificando ao Senhor. É na empresa, é em casa, é na igreja, é em todos os lugares, glorificando o Senhor e cumprindo o propósito pelo qual eu fui criado, que é para a glorificação do nosso Deus. De onde eu vim, quem eu sou, por que eu existo, para onde nós vamos. Tem gente que viaja. Rapaz, eu vi uma vez um primo da minha esposa falando, Raul Seixas, nesse momento, ele está transcendendo entre os 3 universos. Aí eu, eita danos, esse cara aí é desenrolado mesmo. Foi um negócio meio assim, não foi? Eu fiquei viajando, eu fui, meu irmão, eu queria entender um negócio desse, mas tem gente que diz que não. E tem gente que, inclusive, usa até comercialmente isso, gente. Turma de cemitério é ligeira, viu? Não brinque não, hoje tem cemitério que você não é mais enterrado, tem a cremação, mas tem outro que você vira uma sementinha. Aí enterram você num vasinho, né? E aquele vasinho vai virar uma árvore. E chama o cemitério de Parque das Saudades. Olha, menino, Jardim das Saudades. Francisco Oco criou um negócio desse aí. Esse Vale da Saudade é dele, né? O slogan do Francisco Oco no Vale da Saudade é: breve estarei aqui. O dele, ele já tem uma idade bem avançada, né? Está mais ou menos chegando lá. O pessoal usa, inclusive comercialmente, sobre essa ansiedade que é gerada no nosso coração de para onde nós iremos. Um cristão sabe para onde vai. Tinha um pastor que dizia que era pastor de defunto. O pastor Leandro conhece ele. Eu sei se esse foi para o céu ou não foi, viu? Olhava o dito cujo, fazia uma avaliação diagnóstica. Céu. Imagina, o cara levou um tiro na cara e... inferno, porque a cara está muito feia. Qual a lógica disso? Eu sei para onde eu vou. Se você tem certeza, bata no seu coração e diga assim: eu sei para onde eu vou. Se o lugar que você vai é bom, dê um glória a Deus. Você vai para o céu de glória, meu irmão. Você lembra que eu só sei para onde eu vou se eu souber de onde eu vim? Você veio de lá, do coração dele. Você vai voltar para lá. Deus, Jesus, sabia tanto que essa temática angustia tanto o coração do homem, que em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não fique ansioso, não fique angustiado. Credes em mim, crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês.
Eu irei e prepararei o lugar. Eu não falei que Deus é um Deus de organização. Para onde você vai, não tem bagunça. Ele está preparando. E onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aí Tomé, sincero, chega e diz: ô Jesus, para onde tu está indo? Ele achava que era um lugar físico. Qual é o caminho para chegar lá? Aí Jesus responde: para chegar lá, saibam que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega lá se não for por mim. Eu quero te dizer que o teu lugar no céu está reservado. Jesus já mostrou o caminho. Você vai permanecer nesse caminho que é Jesus. E vai chegar na Jerusalém celestial. Você vai chegar do outro lado, meu irmão. Quando tem uns hinos pentecostais que canta isso, você vai chegar do outro lado. Aí a gente se anima. Você vai chegar. Enquanto isso, o caminho aqui é tortuoso, difícil, estreito. Augusto de Nicodemos diz que Jesus não prometeu uma viagem tranquila, mas a chegada será segura. Tua chegada vai ser segura. Tua jornada pode até ter uma turbulência, mas na turbulência Ele está contigo. De onde eu vim? Quem sou eu? Deixa eu filar. Por que eu existo? Para onde nós vamos? Eu vou ler rapidamente aqui. Apocalipse 21. Olha o lugar para onde tu vai, meu irmão. Na medida que você for entendendo a grandiosidade desse lugar, por favor, não fecha a tua boca não, glorifica o Senhor. Olha só. Eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E eu ouvi uma voz forte que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus é Jesus, o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não mais haverá morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem acabou. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que eu faço nova todas as coisas. É este lugar para o qual você vai. Rios de ouro, estradas de cristal, e no trono um Deus maravilhoso que te pegará no colo e enxugará dos seus olhos as lágrimas. Morte e choro, já dizia a voz da verdade, tristeza e dor. Diga comigo: nunca mais. Diga de novo: nunca mais. Lá só haverá vida, e vida com abundância. Última pergunta. Como tu és grande, Senhor. Estamos sozinhos no universo. Estamos sozinhos. Eu pedi no começo desse culto que você ficasse ao lado de alguém e não deixasse ninguém só. Talvez ainda tenham pessoas sós. Talvez você aí na sua casa esteja só. Fisicamente falando. Mas Isaías 49 nos garante uma coisa que é maravilhosa a respeito de solidão.
Pode uma mãe esquecer do filho que ainda está amamentando? Pode. Eu, todavia, não me esquecerei de você. Você não está só. Tua angústia, tuas perguntas, teus questionamentos são legítimos. Questiona, irmão. Pergunta. Não duvida, porque Ele é. Mas pergunta ao teu Deus, por que isso? Por que aquilo? Ele quer ouvir. Mas saiba que Ele tem respostas. E dentre uma das respostas é a que você não está sozinho, irmão. Existe a solidão, existe a solitude. Tem uma diferença. Em 2014 eu decidi, por conta própria, ter um momento de solitude. Me isolar do resto do mundo voluntariamente. Só ficou eu e minha esposa. E foi um momento em que Deus tratou muito comigo. Eu confesso que eu cheguei a pensar em desistir da caminhada, da jornada cristã. Mas mesmo em meio à solitude, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Solidão é quando lhe impõe algo assim. E a gente acha que está só. Olha para o lado, às vezes está até numa festa. Todo mundo se divertindo, se alegrando, confraternizando. E a gente diz, eu estou só. Eu preciso dizer isso a você, meu irmão. Mesmo em meio à solitude voluntária, mesmo em meio à solidão imposta, Deus é contigo em todos os momentos. Se eu descer ao mar, eu falava isso no início. Ou se eu for para o mais profundo vale, ali a mão do Senhor vai estar. Não desiste. Por achar que está só. Deus colocou uma pessoa hoje aí do teu lado para representá-lo. Uma das coisas que você é embaixador, representante de Deus. Meu irmão, assuma um compromisso com quem está do seu lado aí. Mas assuma um compromisso só se você estiver disposto. Diga assim para ele, eu vou caminhar junto contigo. Independente da situação, conta comigo. Diga assim para ele, eu sou a resposta de Deus para tuas orações. Fica de pé juntamente comigo, irmão. E eu queria de verdade quebrar os protocolos essa manhã, e eu queria que você abraçasse o irmão que está aí do teu lado. Fala palavras de amor para ele. Diz para ele o quanto ele é importante. Diz para ele o quanto nós precisamos dele. Você não está só, irmão. Você não vai passar essa peleja sozinho. Você não vai atravessar o vale das dúvidas e das perguntas sozinho. Deus levantará homens e mulheres para te ajudar na jornada. E as respostas de Deus chegarão para você. A dúvida pode ser a mais cruel. A equipe de louvor, vem para cá. A dúvida pode ser a mais difícil. A pergunta pode ser a mais capciosa. Mas nós não ficamos sem respostas. Bata no seu coração para terminar e diga assim: existem respostas em Deus para mim. Glorifique ao Senhor, irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.